Olá, está no ar mais um Contraponto. A partir de agora você acompanha nosso programa, mais uma edição deste programa que faz o ponto e o contraponto dos principais temas que circulam ou que circularam nos últimos dias nos principais meios de comunicação no Brasil e também no mundo. O nosso programa vai ao ar sempre através da TV Unifra, no canal 15 da NET. Hoje, como de costume, destacamos 3 temas de nosso interesse e de seu interesse para você que está em casa, para que possamos debater. A mesa está aqui formada para falarmos sobre Cuba e Estados Unidos que voltam a se relacionar. Na sequência, já no segundo bloco, vamos falar sobre Sarney. Ele mesmo, José Sarney, se aposenta da política brasileira. E depois, para finalizarmos essa edição do programa, vamos falar sobre os deputados. Câmara aprova aumento dos salários dos deputados para quase R$34 mil. E o efeito cascata está aí. São esses os temas, são esses os assuntos que circulam ainda hoje nos principais meios de comunicação e nos principais pontos de encontro das pessoas do cotidiano. Essas temáticas serão trabalhadas sob o olhar especializado dos professores do Centro Universitário Franciscano. Esses que estão aqui comigo na minha mesa hoje. À minha direita, hoje de volta à direita, esteve no lado esquerdo na semana passada, mas hoje voltando à sua posição, o professor José Maria Pereira, ele doutor em Economia. À minha esquerda, Alexandre Macari, professor do curso de História, que muito vai nos auxiliar hoje para falar sobre a história da relação de Cuba e Estados Unidos, ou da não relação, podemos assim também pensar. E também no seu posto, à esquerda, com o seu olhar esquerdista, o professor Paulo Ferroni, ele do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano. De volta, professor Ferroni, que no último encontro não esteve conosco, mas está aqui sempre com o seu ponto de vista, o seu olhar para fazer o ponto, ou quem sabe hoje o contraponto. Mas eu começo o nosso encontro de hoje, esse que é o último programa deste ano, de 2014. Nós vamos trazer o assunto que está aí e que dizem os especialistas nos meios de comunicação. O mundo inteiro se beneficiou com a volta da relação amigável, ou não tanto, entre Cuba e Estados Unidos. Professor Alexandre, podemos considerar isso algo interessante para este final de ano? Que é interessante, sem dúvida alguma, né? Agora, se o mundo inteiro se beneficiou com esse fato, há controvérsias, né? Muito bem. Primeiro que, desde 1959, quando ocorreu a Revolução Cubana, Cuba vem sendo aqui na América um ponto de referência para esse combate, entre aspas, aquilo que boa parte dos teóricos da década de 60 e 70 falavam, né, do imperialismo norte-americano. Durante o período da Guerra Fria, isso se acentuou, né, e evidentemente que Cuba teve uma relação de proximidade com a União Soviética e os comunistas, socialistas, portanto, e tornou-se justamente esse, né, elemento assim odiado pelos norte-americanos, né, e por todos aqueles que acreditam no ponto de vista ideológico liberal desenvolvido nos Estados Unidos. As manchetes traziam, né, que fez-se história. Sim, fez-se história com essa reaproximação, com essa retomada diplomática, mas, né, a história nem sempre é feita de aspectos positivos, né? Até diria que é muito mais elementos negativos de guerras, de violência, né, do que aspectos positivos que associam a paz. Então, eu sinto, né, que essa relação diplomática restabelecida pode tornar Cuba novamente aquilo que era antes da Revolução Cubana, ou seja, o verdadeiro quintal, parque de diversões dos Estados Unidos.
Claro que as conjunturas e as histórias são outras, mas, né, o tempo vai dizer se isso vai se comprovar ou não. E aí o historiador meio que sai de linha, né, porque o futuro não pertence ao historiador aqui. Pode entrar um economista, de repente, né? Pode entrar o ponto de vista econômico aqui quando falamos de imperialismo é norte-americano. um outro olhar, não necessariamente um olhar esquerdista, mas é um olhar 69, 84, 35, enfim. Né? Mas olha, Alexandre, e colegas e telespectadores, e eu acho uma boa notícia no final das contas, né? Porque o Alexandre mesmo disse, quer dizer, o mundo mudou, se alterou significativamente, né? Acho que a questão ideológica hoje já não é tão enraizada como era antigamente, né? Eu acho que os próprios norte-americanos hoje já têm uma visão talvez mais benevolente. Só permite, né? O senhor vai para Cuba? Eu iria, antes da retomada, porque falando de ideologia, professor, o que se falava, né, em épocas de eleição era justamente uma crítica relacionada ao governo brasileiro que investiu em Cuba. Sim, mas de novo, é o que eu falei, é a questão ideológica mais do que outra coisa. Porque quem foi a Cuba, e a gente sabe que existe um turismo mesmo de brasileiros em relação a Cuba, o pessoal lá vai para procurar boas praias, vai para frequentar o restaurante onde o Hemingway frequentava, para tomar morritos, né? E aquela ideia. E óbvio, né, que não tem uma visão ideológica. A maior parte dos turistas quer se beneficiar, talvez, da natureza, né? Enfim, fundamentalmente. E o que eu acho é que o que há de novidade nisso, né? O que há de novidade, no meu ponto de vista, é uma certa antecipação de um processo que eu acho que ele seria inevitável. Só que se esperava que esse processo seria detonado quando o Fidel Castro morresse. E até onde eu sei, o Fidel Castro está vivo. Em algum lugar ele está vivo. E aparentemente o pessoal desistiu de esperar a morte do Fidel Castro. Talvez seja o Fidel Castro não morra nunca. Pelo menos aqueles que admiram o Fidel Castro, né, assim como o Che Guevara, etc. E tal. Então, eu acho que isso foi uma antecipação. Eu acho que a gente pode analisar sobre vários enfoques. Vai haver uma tendência, que nem falou o Alexandre, de um investimento capitalista forte na ilha, né? Talvez em cassinos, como era anteriormente e tal. Mas o que eu acho que vai acontecer é algo mais ou menos parecido com o que acontece com a China. O regime em si, ele está fossilizado, eu acho que é difícil penetrar nele, né? Mas os interesses econômicos, por isso que eu disse que eu ia falar um interesse econômico, eu acho que prevalece. Eu acho que é mais um interesse econômico do que político nesse momento. O senhor concorda, professor Ferroni? As mudanças econômicas vêm aí, mas o interesse político, como fica nessa história? Concordo e discordo, né? Acho que é uma grande data para o povo cubano. É algo a ser comemorado e lembrado. Afinal, são 50 e tantos anos, né, de embargos. Mas o que me chama a atenção é a opinião do próprio povo, que saiu às ruas, em carreatas, em passeatas, e bandeiraços e tudo mais, e se manifestaram de todo jeito. Eles saíram às ruas não para comemorar o fim do embargo, mas eles saíram para comemorar o retorno dos seus heróis, dos 3 que ainda estavam presos nos Estados Unidos, acusados e condenados por espionagem. Realmente, eles trabalhavam lá no regime de contra-espionagem americana que investia contra Cuba, e Cuba tinha que ter seus informantes, e esses 3 foram condenados desde 98. Nesse caso, para quem estiver interessado, nesses que tu chama de heróis, né? O povo chama de heróis, os espiões, né? Acho que é o último livro do Fernando Moraes, que é os Últimos Soldados da Guerra Fria. Trata exatamente desses espiões, né, russos. A proximidade de Cuba com a Rússia. Cubanos que se infiltraram em associações, chama assim, de direita. Isso. Em Miami, sobretudo, né, para tentar antecipar as ações de boicotes que eram feitas contra o regime cubano. Eles participavam desses movimentos daqueles que deixaram Cuba e se infiltraram nesses movimentos entre os cubanos e se disfarçaram, né, de integrantes desses movimentos, justamente para subsidiar o governo cubano de todas as informações, né? Estavam lá fazendo mesmo contra-espionagem, dizem eles, e são considerados heróis.
essa parte é muito interessante, porque eles vibram com o retorno dos seus heróis. E penso assim, ó, a politização do povo cubano nesses 50 anos os torna completamente distintos. E não creio que eles estejam agora a comemorar o fim do embargo por questões tão somente econômicas. O embargo não acabou. Claro que O não. embargo se É o mantém. primeiro dia do fim do embargo. Eu digo Primeiro assim, dia. uma flexibilização, vamos dizer assim, nas Certeza. relações. As viagens entre Uma familiares, distensão, as viagens política e científicas, tal, esportivas, isso tudo já está... remessa de dinheiro que vai poder Exato, mandar das os cubanos famílias. fora do país vão poder mandar um pouquinho mais. E isso foi investimentos provavelmente norte-americanos na Mas ilha. tem uma questão importante que eu acho que talvez vá de encontro com a tua fala, professor, que os Estados Unidos tratavam Cuba dentro daquela lista dos países ditos terroristas. Terroristas, isso mesmo. Como inimigo. Eles vão tirar dessa lista. Mas será que é exatamente. isso mesmo? Uma São das os terroristas Mas cubanos? até que ponto Cuba era terrorista, né, Alexandre? Mas A quem história são não os conta terroristas? isso pra nós. Quem são os terroristas no Mas mundo? aí Mas está. aí que tá. Os norte-americanos se convenceram que eles não podem travar várias batalhas contra o terrorismo ao mesmo tempo. Né? Então, essa de Cuba está afastada. O senhor está falando de batalhas contra eles próprios. Mas porque nunca foi não, um quem terrorista. são os maiores Mas terroristas? A história de Cuba Batalha não não, conta. combates contra o terrorismo. O terrorismo, Eu hoje acho o que- terrorismo que assusta os norte-americanos é o terrorismo islâmico. Né? Não mais. Essa ideia, a Guerra Fria acabou. Mas aí que tá, Então mas não aí- tem mais essa ideia, esse perigo, por exemplo, as relações entre Rússia, por exemplo, e os Estados Unidos, são relações, eu acho que hoje praticamente normais, entendeu? E se isso é Ainda verdadeiro, fundamentadas na Guerra Fria. por que não haveria isso em relação a Cuba? Não, e com China. E com a China, sabe quem o maior país comunista do Ferroni, mundo. sabe quem é que se opõe à volta das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba? São os cubanos de Miami. Dissidentes. Dissidentes que inclusive nem exatamente. querem Que nem querem uma abertura. embaixada cubana em Miami. Os cubanos, aliás, o prefeito de Miami é filho de um... É descendente. É um dissidente, exatamente. Filho de alguém que foi Eles têm senador, preso cubano na também época. lá nos Estados Unidos pela Flórida. E diga-se de passagem que também tem que olhar os dois lados, né? Não vou olhar para o lado da direita também, mas a Revolução Cubana também praticou atos Mas na prática- deploráveis, né? Sim, mas na prática, qual é o- Inclusive, o atual líder cubano, que na minha opinião é o pior de todos, que é o Raul o Castro. Raul Castro. Mas Quem mais assassinou gente sem ter direito de defesa foi exatamente o Raul Castro. Qual é o Che real- Guevara, entre outros, mas ele principalmente. qual é o real benefício dos Estados Unidos com essa aproximação? Econômico, com certeza. Tá, Com certeza, econômico. Agora, até que ponto Cuba vai permitir uma inserção Dadas as da suas ideia necessidades. Acho que no capitalista? limite das suas necessidades. Acho que quando- Eu também acho. quando Mas isso- aí até aí eu não vejo os Estados Unidos ganhando alguma perspectiva coisa. tecnológica, penso eu. A Para tecnológica. Cuba, para Porque Cuba. saúde em Científica, Cuba ainda né? é Eu boa. acho ainda, que é né? turismo, basicamente é turismo. Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Não, e para Cuba também. Cuba hoje Cuba pode ganhar dinheiro praticamente, com isso, Alexandre. praticamente vive do turismo hoje. É, porque Cuba não tem indústria de quê hoje em Cuba? Hein? Não, a Cuba é açúcar basicamente, mas como Pois é. mas antes funcionava porque a ex-União Soviética comprava a preços bem mais elevados, inclusive do mercado, o açúcar cubano. Hoje não tem mais o subsídio soviético, não tem mais. Pois Então é. Cuba vive basicamente do turismo, e um turismo que é restrito é. ainda. E Cuba vai que vender vai o se quê? ampliar enormemente, entendeu? Porque na verdade existe um mercado negro em Cuba e um mercado Cuba se normal. beneficia com a abertura das portas para importação, Sim, mas para exportar não tem muito o que exportar ainda, eu acho. Talvez pessoas, talvez recurso, capital social de qualidade, porque eu lembro que a área da educação ou a área da saúde era sempre de primeira. Com certeza, né? tem muita Principalmente a informação. questão familiar, o trabalho feito junto às comunidades. Isso. de Não, aproximação. isso E a cultura, eu acho que o Cuba tem muito a contribuir com a sua cultura. E nós não falamos ainda em quem foi o grande articulador desse último momento. Claro que muitos participaram dessa reconstrução, né? Mas o grande articulador é o Papa Francisco, que desde junho se atua mais efetivamente. E o engraçado, e coincidentemente, ele fez 78 anos no dia em que a notícia foi dada, né? Que os dois presente pra presidentes, ele, então. os dois presidentes falaram às eu televisões. eu e acho tal. que, na verdade, esse é um processo que, como eu disse antes, né? Eu acho que só se esperava o Fidel Castro morrer, né? Para que ele acontecesse. Ele aconteceu
um pouco antes. O que eu acho, Michael, que realmente o turismo vai ser a principal fonte de renda da ilha. Bonitas, né? Acho que, por exemplo, essa história que aqui no Brasil dos médicos cubanos, logo eles vão começar a ganhar bem em Cuba. Mas a tendência vai ser essa. Ideia, mas esse é um aspecto também, né? Quem fazia embargo a Cuba eram os Estados Unidos e em consequência, o mundo inteiro, Alexandre. O Brasil não fazia embargo. Desde Sarney as relações foram estabelecidas. Trouxe cubanos para Vocês imaginam, mas a Europa a questão turística que é destacado... Essa, para mim, é fundamental. Mas já é antes? Sim, já é, mas você imagina se tiver uma injeção, se os americanos resolverem investir, fazendo grandes hotéis e cassinos. Não sei se chega a isso. Não, é o que eles vão fazer, a tendência é essa. Acho que cassinos não, a legislação não vai permitir. Só se o regime não permitir. O comunismo não... Com certeza não. Mas o regime vai acabar, como já acontece na China, aos poucos cedendo. Aos poucos o capitalismo invade o país. Eles não vão largar o poder, entendeu? Eu vi uma reportagem na TV ali, da notícia... Eu não creio que se transforme num país capitalista. 240 mil carro popular hoje em Cuba, 0 quilômetro. 240 mil reais o carro popular. Em Cuba, quer dizer. Então aí também entra o capital estrangeiro no país, quem sabe alguma indústria seja aberta ou algumas indústrias para modificar essa história. Aí é uma questão quem econômica. Vai comprar carro lá? Não sei, aí que está. Quer dizer, primeiro tem que começar por quem tem dinheiro para comprar. Mas 240 mil, né, Alexandre? Para um carro popular. Mas não se surpreendam impossível, com né? o grau de politização do povo cubano e a cultura do cubano, que absolutamente avessa ao consumismo. Mas aí que eu estou querendo dizer. Eles têm um comportamento completamente diferente do nosso. Diferente do nosso. A cultura talvez seja o aspecto mais interessante de Cuba hoje. Ferrugem, mas a formação. Mas aos poucos. Eu concordo. Não pode ter. Né? Tu não pode ter um regime capitalista misturado com regime socialista, entendeu? Uma coisa, e pelo tamanho do capitalismo, obviamente que ele vai tentar absorver o socialismo, no caso, funcionaria como uma franja ali. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, nem estou dizendo que vai acontecer como era no... São 50 anos. Não vou dizer que vai acontecer como era no regime do Fulgêncio Batista antes. Isso não vai acontecer imediatamente. Mas é evidente que essa situação hoje dos salários muito baixos os cubanos ganham, de uma situação do ponto de vista de conforto do mundo moderno que eles não têm hoje. A dificuldade isso, evidentemente, na medida que eles mergulharem nesses benefícios da tecnologia, eles vão acabar se convertendo, entre aspas. Tá bem. Encerramos assim o primeiro bloco, dentro do nosso tempo disponível. Esse assunto certamente, né, será retomado pela gente aqui, em outros momentos, pela evolução do processo. Quando os cassinos começarem a ser abertos, lá a gente volta ao assunto. Os cassinos e uma fábrica de alguma empresa de automóveis se instalar lá, fazer um carro mais barato. Bueno, vamos ao intervalo comercial, voltamos na sequência para falarmos sobre Sarney, que deixa a política brasileira. Voltamos já. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore!
De volta, segundo bloco do Contraponto aqui, através da TV Unifra, o canal 15 da NET. Vamos falar sobre José Sarney. Professor Pereira, vou começar com o senhor. Achei que você ia começar com o professor Ferroni. Não, vou começar com o senhor. Porque é a visão política a mais. Né? Mas depois nós vamos falar sobre o aumento de salários. Eu acho que o professor Ferroni pode nos falar um pouco sobre isso. Talvez a Dilma tenha alguma coisa a ver. Não, posso falar, sim. Mas eu vou começar com o Sarney, com o Sarney. Não é um sujeito que faz história na política brasileira? A única coisa que nós temos em comum é o primeiro nome, José. Está mais o professor Alexandre, que essa história... Não, mas o professor Alexandre já falou de Cuba, abriu o bloco de agora eu tenho que mudar. Alguém tem que abrir. Não, eu achei que era Depois o Ferroni. eu vou começar com o senhor, para ser justo. Mas não tem problema. Sabe que é uma questão melancólica, né? A gente vê o poder e que as pessoas fazem para ter o poder. Eu acho que o José Sarney é um exemplo, né? A vida inteira ele está sempre bem colocado na estrutura do poder. E o final, né? O final da vida, por exemplo, em que ele está se despedindo, né? Eu acredito que ele está se aposentando da política, pelo menos do Senado. Foi ontem, nós estamos gravando esse programa aqui na sexta-feira, dia 19, foi ontem, dia 18, né? E ele, na verdade, numa sessão que praticamente vazia do Senado, acho que foi uma sessão à tarde, e ele fez o seu discurso de despedida, né? Então, quer dizer, ele participou se a gente olhar a história recente do país, todos os momentos importantes, de alguma maneira, o José Sarney esteve presente, né? E agora, melancolicamente, ele se despede e ainda fazendo uma crítica à política. Não sei se vocês viram a questão pregando o voto distrital, chamando, por exemplo... o golpe militar de 64 de regime militar, ou revolução que ele chamou, né? E realmente eu acho que assim, olhando, tem várias facetas depois o Alexandre pode explorar isso, né? Até o escritor, José Sarney, mas a gente olha que ele vem desde a arena, né, do regime militar, quer dizer, eu não poderia mesmo criticar o golpe, chamar de golpe militar, já que ele foi um dos apoiadores do golpe militar. Se não me falha a memória, chegou a ser presidente da Arena, se não me falha a memória. Depois ele rompeu com o Maluf ou Antônio Carlos Magalhães, e aí ele um outro grupo fundou o PFL, né? E depois, aí de várias andanças, e também ele teve... não sei se sorte, né? Sorte nesse sentido de ficar sempre flertando com o poder, que o Tancredo Neves faleceu, ele acabou assumindo como presidente, aí veio o Plano Cruzado, né? O Plano Cruzado deu errado, ele ficou um período de ostracismo, mas como a Fênix, né? Ele sempre ressuscita das cinzas, né? E voltou, e praticamente ele ficou, não só durante esse tempo, o imperador do Maranhão, né? Porque até agora, sempre mandou no Maranhão. A família, aliás, a Rosiana Sarney também está se aposentando agora, criando uma aposentadoria especial para ela, né? Então, e no Senado, acho que são 2 mandatos recentes, né? Agora, só deixar para o finalzinho uma provocação para o professor Ferroni, quer dizer, será que o Sarney veio se convertendo, quer dizer, de homem de direita e passou para a esquerda, já que hoje ele apoia a presidente Dilma? Bom, a provocação foi feita, né? Eu partirei para uma outra pergunta, qual é o legado dele, né? Para a direita ou para a esquerda agora, professor Ferroni? Não é um governo, com certeza, que tenha integrantes tão somente da esquerda, né? Tem integrantes de todos os países que estão aí, estamos a ver. E Sarney é um desses representantes que não é e nunca foi da esquerda, no entanto, participa, como disse o professor, participou de todos os momentos importantes políticos do país. Mas realmente é um mau momento, né, para o Sarney, porquanto ele perde aquele poder no Maranhão, né? Toda a sua história, de repente, o povo entende que lá deva mudar o governo do Estado e ganhou por uma grande diferença de votos. PCdoB, eu acho que ganhou, né? PCdoB ganhou PCdoB, justamente no Maranhão, um dos estados mais conservadores, né? E mais de direita, todos os seus governos de direita, representantes da extrema direita. Perdeu o respaldo. A questão é saber se o PCdoB continua de esquerda. De esquerda. Porque talvez tenha se misturado um pouco. Aí é que está.
Pelo menos esses partidos da esquerda, eles tendem a atuar em benefício do povo, né? Em questões e projetos sociais de relevância, assim como esses 3 mandatos do PT aqui, dedicados à população. Acho que o Sarney está na base de apoio do governo desde o Lula, eu acho, né? Desde o Lula. O Sarney foi um dos que deu início às relações com Cuba. Né? Desde o regime militar foi Sarney que iniciou as relações com Cuba. Na verdade, parece que os presidentes mesmo... Tem algo bom. Acho que sem o Sarney... Olha, a importância do Sarney é tão alta que parece que sem o Sarney ninguém governa nesse país. Porque parece que o Sarney é que faz todas as transações, essas tenebrosas lá no Congresso, para que sejam aprovadas as medidas que são enviadas pelo Executivo. Bom, os professores estão... E agora, sem Sarney, quem vai ocupar Ele deixou o Renan? muitos outros Quem vai ser o Bom, mas antes de nós chegarmos articulador? nisso, professor Pereira, vocês estão aqui identificando e elencando uma série de questões interessantes a respeito dele, mas o professor Alexandre tem uma específico. Eu quero abrir espaço para ele, para que depois nós possamos falar de substituição. Primeiro, eu só quero destacar, né, que dentro desse discurso que ele fez uma autoavaliação sua, né? Ele pegou a sua história e disse que não deveria ter seguido na vida política depois da presidência. Bom, isso mostra o sujeito que foi enquanto político, porque afinal de contas, se ele pensa isso, por que não o fez? Por que seguiu a trajetória? Se candidatou pelo Senado pelo outro estado, inclusive, que nem no seu estado de origem, Maranhão, era pelo Amapá. O problema é de quem encara a política como profissão, né? É aí que está, professor. Né? Então, tem um filme do Glauber Rocha, que ele fez em 66, quando o Sarney se elegeu governador de Maranhão, se não me engano, pela primeira vez, que se chama Maranhão 66, está disponível no YouTube, o pessoal pode acessar e assistir, que mostra o que é o discurso político, né? E o que a forma como ele discursava e como a sociedade maranhense da época, da década de 60, época do regime militar, né, se apresentava, né? A crise em Maranhão hoje ainda é um dos estados com mais problemas econômicos e sociais do Brasil. Então, o legado para o Maranhão... né? Negativo. Mas porque a Rosana Sarney foi, inclusive, acusada de corrupção no Estado. Se não me fala a memória, o Zé Sarney se elegeu senador pelo Estado do Amapá. Isso. Amapá. Exato, Amapá. não pelo Maranhão. Isso. Para ver a influência de um outro estado que não era o estado de origem e acabou se elegendo. Até por causa da corrupção no próprio Estado do Maranhão. E para ver a falta de politização do nosso povo, né? Que acredita nessas conversas todas dessa gente que está aí, que atua como profissionais da política, que se aposenta como tanto, e o povo acredita nessas mentiras que são ditas. Se é algo que nós podemos destacar, é o discurso dele. Mas eu só queria destacar que, além da política, o José Sarney ele já é imortal. Né, da Academia Brasileira de Letras. Sim. Então ele escreveu obras como Marimbondos de Fogo, da década de 70, que é um livro de poemas. Aí, né? Tem alguns trechos disponíveis na internet, o pessoal pode conferir a qualidade da escrita. Marimbondos de? Marimbondos de Fogo. É de 78, se eu não me engano, o livro de poemas. Né? Antes de eu ter nascido, ele escrevia crônicas também, uma época ele escrevia crônicas na Folha de São Paulo. Isso mostra que, né, essa questão política, ela está presente não apenas nesses espaços do Congresso e tal, está presente também em outros lugares, né? Porque realmente tantos escritores de qualidade no Brasil. Agora ele era um homem de bastidores praticamente, né? Quer dizer, a própria Academia Brasileira de Letras, provavelmente entre tantos, né? Vamos lembrar que o Mário Quintana nunca conseguiu chegar na Academia Brasileira de Letras, tantos, né? E outros ainda tantos. bem. Mas o que o Zé Sarney fez? Aquilo que ele está acostumado a fazer no Congresso, quer dizer, ele costurava pelos bastidores e conseguia. chegar lá. Eu acho que esse é o perfil do Zé Sarney, né? É um homem das sombras. Quem poderia ser comparado a ele agora, que está na política brasileira? Teremos um nome para comparar, que tenha tanta importância quanto ele na atualidade, na contemporaneidade, professores? Ou antes o professor Pereira já introduziu o assunto? Quem eu acho o que substituiria nesse como ele espaço? já morreu, que é o Magalhães, Antônio Carlos Magalhães, talvez o Neto, não sei, muito novo. O Neto, mas não chega ainda a ser ACM Neto. É o ACM Neto, né? Mas acho que não. Eu acho que esses aí são não tem o poder do Sarney, não tem o poder os dinossauros da tem política mais, estão se aposentando, porque tem o Maluf, né? Aliás, o Maluf foi reeleito de novo, né? Eu digo pelo Parece perfil, que ganhou, perfil de formação política. Né? Mas a gente tem algo, por exemplo, o Renan Calheiros, né? Ele
Não sei se vai ser o sucessor, né? Mas ele está lutando para isso, quer dizer, fazendo força para ser, né? Fazendo força para ser, porque ele está lá, segundo mandato como presidente do Senado, e ele, na verdade, tudo, até onde eu sei, tudo mais ou menos passa por ele. Quer dizer, ele é o canal de negociação. Embora com origens que, aliás, é o mesmo partido, né? PMDB. Sim, mas com origens bem diferentes, bem distintas, né? Como nasceu José Sarney, da onde o poder José Sarney... Mas o Renan é muito mais jovem também, Qual foi a importância do Sarney no governo atual da Dilma, hein? Tem algum eu acho que foi muito grande. Apoio através... Para conseguir fazer a base aliada. Mas assim, na verdade ele faria a base aliada de qualquer governo. Tem isso, né, professor? Claro que estamos falando do governo que está sem gente. Mas a característica do Zé Sarney é que sempre ele esteve do lado do governo. Sim, independente do partido. Ideologia, eu não acredito que a ideologia dele era sempre o poder. Por isso que ele ficou sempre no poder. O poder que ele tem era usufruído pelos menores. Por exemplo, li algumas crônicas, se tu lê assim, vai ver que ele é um liberal e até pode parecer quase que um esquerdista no que ele escreve, mas não no que ele fez a vida inteira. Ele foi sempre do lado do poder. Essa é a ideologia dele. Na época que ele foi... só para a gente relembrar, eu era... criança ainda, mas eu lembro muito meu pai, talvez de maneira ignorante, mas eu lembro que meu pai chegou a comentar uma época atrás que o governo do Sarney, enquanto presidente, não era tão negativo assim. Não era tão negativo assim. Comparado com o que tinha antes? Talvez por causa do plano cruzado. A população apoiou muito o plano cruzado. Tanto que existiam os fiscais do Sarney. Não pelo período anterior, Alexandre, mas pelo plano, eu acho. E depois, quando veio o Collor usou o Zé Sarney como saco de pancadas. E ganhou aquela eleição, né? Exorcizando o Sarney. Ele ficou num certo ostracismo durante um pouco tempo, né? Mas sempre conseguindo se reeleger pelo estado do Maranhão. E aí, uma vez que ele está sempre dentro do Congresso, ali é o habitat natural dele, né? Então ali, se o Alexandre olhar ali, ele vai ver quantos mandatos o Zé Sarney teve, uma coisa absurda, né? Deputado federal foi 5 ou 6 vezes, senador não sei quantas vezes. Governador, prefeito. É uma coisa absurda, né? Tá bem, eu acho que em termos de Sarney, nós temos essa perspectiva. Acho que esse mereceria um programa inteiro. Para falar do Sarney, sim, né? Não, mas futuramente, né? A gente pode voltar a esse assunto. Esse resgate, essa movimentação, esse movimento político do povo, se insurgindo contra aquelas gestões, a inflação e tudo mais, isso foi interessante no governo dele, né? Embora não tenha tido êxito, mas com certeza naqueles momentos fica só uma coisa ainda, Michael, porque não há garantias. Ele fez um discurso de despedida como senador. Exato. Não há garantia que ele vai se aposentar. Você acha que uma pessoa que viveu a vida inteira, que o uso do cachimbo deixa a boca torta, quer dizer, a vida inteira, ele fazendo política, ele vai ficar sentadinho lá na ilha dele, no estado do Maranhão, e comitivas de políticos vão consultar ele lá. E ele vai ter o dedo. Agora. Que nem o Lula, é isso, professor? Será que ele não volta a querer reestruturar o poder dele no Maranhão? Acho que sim. Acho que sim. Quem garante? Ele pode voltar a querer reestruturar o poder dele lá no Maranhão e no Nordeste, né? Já que perdeu a última eleição. Eu não sei, a idade dele é bem avançada, ele passou dos 80 anos, né? Quer dizer que eu acho que agora talvez é mais a consulta mesmo. É questão de saúde e tal. Mas eu acho difícil realmente eu acho que depois de for mordido pela mosca azul aí da política, eu acho que vai morrer com isso. Acho que o Zé Sarney, na verdade... É capaz dele voltar... Ele vai continuar... Não, eu acho que não em mandato. Acho que ele não vai concorrer a mais nada porque não tem saúde mais. Ele vai se aliar a algum sujeito mais jovem, provavelmente, para poder reestruturar o poder no Maranhão, né? No estado onde ele sempre... Mas acho que mais do que no Maranhão, acho que no Brasil ainda ele continua. Porque tantos anos na política, ele tem... Quem é que ele apoiaria agora, professor? Quem? Aquele que for vencer. Aquele que for vencer. Aquele for vencer. Em qualquer caso. Na mesma lógica. Na mesma lógica. Tá bem, gente. Não se admira, por exemplo, se numa próxima eleição, o Aécio Neves, digamos, for candidato, e ele estiver apoiando o Aécio, não me surpreenderia. Tá bem, encerramos assim o segundo bloco.
dentro dessa... Conseguimos organizar uma espécie de cenário aí do Sarney. Que é muita coisa do Sarney, tu até perguntou sobre o plano cruzado. Eu tentei talvez fique para outro programa, coisas. Porque daí vai mais só comparar o com o plano real, acho que tu queria, né? Eu queria uma comparação para a gente vamos deixar esse suspense para um programa no futuro para a gente fazer... Os fiscais do Sarney, né? Lembra? Eu não lembro. No plano cruzado, os fiscais. Sim. As pessoas iam para os mercados e faziam. Nós que não somos tão jovens, né, Ferrão? E falavam. Tá bem, tem um saudosismo aqui agora. Bateu o saudosismo. Vocês foram fiscais do Sarney, é isso? Não cheguei a ser fiscal. Não chegaram a ser fiscais, mas fiscalizaram também. Não mas do Sarney. A gente o professor Pereira, como economista, provavelmente. Olha ali, eu acho que... Não, o Sarney, eu acho que dentro... Ele não é um sujeito, eu acho, né, não é por isso que ele sobrevive muito na política e vai... Até houve uma comparação aqui nos bastidores com o Getúlio, né? Ele realmente poderia se combinar, não assim em perfil político, né? Mas na questão da sobrevivência política, porque o Getúlio também foi longevo na política, né? Mais do que o Getúlio. Eu acho que dá para comparar a longevidade do Sarney também na política. A influência getulista na política e a influência sarneyzista também na política, né? Mais contemporânea. Isso dá para comparar. E a estrutura dessa influência... e aí o plano cruzado, que era um experimento que o próprio Tancredo Neves, se fosse eleito, ele disse que não implantaria, porque achava um negócio muito mirabolante quando foi vendido para ele. E o Sarney aceitou implantar, entendeu? Essa visão, ele tinha uma visão um pouco mais flexível, digamos. Tá bem, encerramos assim o segundo bloco. Vamos já na sequência, depois do intervalo, para falarmos sobre a Câmara, né, que aprova o aumento do salário dos deputados em quase R$34 mil. Voltamos já, esse é o Contraponto, não saia daí. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 3213 5368 e faça sua doação. – 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Inocência e energia que marcam o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. De volta, terceiro bloco do Contraponto, para debatermos o aumento que a Câmara dos Deputados concedeu a si própria. Aumento esse do salário do deputado federal que chegará a R$34 mil. Salário maior do que a própria presidenta Dilma. E outros salários do efeito cascata que estão aumentando aí. Tivemos também aprovado ontem o aumento do salário da Assembleia Legislativa Gaúcha. Professor Ferroni, legal este aumento que chegamos aqui, segundo as informações do Alexandre, dos meios de comunicação. Para o governador, por exemplo, o aumento chegará a 45%. E para os deputados estaduais, o aumento chegou a 26,34%. Muito, mas muito acima da inflação. Inflação que baliza o aumento dos salários de toda a população, a nossa inclusive. Na pior das hipóteses, a inflação vai chegar a 6,5% ao ano.
legal, mas absolutamente imoral, né? E soma-se a isso a aposentadoria especial dos deputados gaúchos, né? Aposentadoria especial dos deputados gaúchos. Aí eu fico pensando assim, puxa, o efeito cascata, né? E aí vem Ministério Público, vem o Judiciário que agora ganhou os 4.300, sim, que podem aumentar, os vereadores aumentam se quiserem, aumenta o teto deles, mas vem o Judiciário, que recebeu há poucos 4.380, né, de auxílio moradia, esse benefício, e recebe aumento agora. Quer dizer, aí a gente fica pensando, puxa, os professores estão ali minguando para receber 1.500? O teto. 1.500 do básico, né? R$1.500. O que se quer nesse país? Se quer uma população bem formada, uma saúde interessante e tudo mais, ou se quer é priorizar as instituições? Acho que nós estamos precisando mesmo de participação popular. E aquele decreto da presidenta Dilma aí de abril, maio de 2014, foi isso? 2013, né? Não, foi 2014. Nas decisões. Sim, foi que agora, criou a Política Nacional de atrás. Participação Popular, né? Que criou essa política, o povo não valorizou porque isso não lhe foi dito, não lhe foi mostrado e as pessoas não sabem que direitos estão ali. O povo tem que participar, porque chega das nossas instituições a assumirem um papel que absorve todos os nossos recursos, subtrai da gente a capacidade de pensar. Eles pensam por eles dão os aumentos que quiserem. Aí a gente vê Ministério Público defendendo os seus interesses. Conheço excelentes promotores, pessoas excepcionais, juízes também. Mas, pelo amor de Deus, como instituição, isso foi além da conta. Perdeu-se a noção do que é razoável. É um bom momento para um protesto coletivo, claro, organizado, que ninguém vai fazer apologia a quebra-quebra, mas seria um bom momento de protesto organizado da sociedade brasileira. Para que as pessoas se deem conta de quantas instituições estão assumindo um papel além do normal. Não é possível isso. Olha, nada mal, né? Esse presentinho de Natal que os deputados se auto-deram, né? Vamos chamar assim. Porque eu acho que, imagine cada um de nós se a gente pudesse determinar o nosso próprio salário. Nos reunimos aqui e vamos determinar o nosso salário. Sem a participação de ninguém mesmo. O povo não opina. Mas aí que tá, quer dizer, e da onde sai o dinheiro, né? Parece que você tem uma visão no Brasil, quer dizer, os políticos, de um modo geral, têm essa visão, né, que o dinheiro cai do céu, eu acho. Que o Estado, na verdade, não é o povo, não são as pessoas que pagam imposto. Porque esse salário vai sair do quê? Do bolso do coitado, do assalariado, classe média, ou menos do que isso, que ganha salário mínimo. Né? Sobretudo, o pior ainda, porque os impostos que nós pagamos no Brasil, a maior parte são impostos indiretos. Ou seja, o sujeito que ganha o salário mínimo, né, que comprar 1 quilo de arroz ou de feijão, ele está pagando lá ICMS de 25% ou mais. E é isso que vai subsidiar o salário dos nossos deputados estaduais e dos federais. Não só deputados, de todo isso, claro, toda a estrutura. Então, sabe o que eu acho que devia ser feito? O seguinte, quem é que, por exemplo, quem aumenta ou não o nosso salário é o nosso empregador. Quem é o empregador dos deputados? O povo. Então eu acho o seguinte, só para ver se eu só quero fazer uma proposta aqui ao vivo. Quero fazer uma proposta, ao vivo não, que o programa é gravado, mas fazer uma proposta assim. Quem é que deve aumentar o salário dos deputados? O povo. Então o povo deve ser consultado. Não só dos deputados, de todo o poder. Mas nesse caso, então vamos fazer uma consulta popular para saber qual seria o salário adequado para os deputados. Ou pelo menos para se o povo concorda ou não com isso. No céu realmente não está o dinheiro. Eu acho que no céu do Brasil estão as nossas instituições. Elas estão num céu maravilhoso de brigadeiro. Eu seria a favor ao aumento dos deputados nessa proporção se este aumento garantisse a não corrupção. Até não seria contra esse aumento se nós tivéssemos a certeza de que o dinheiro seria bem investido e que os sujeitos trabalhariam. Michael, eu não posso deixar de falar, sem querer te interromper. Desculpe, mas... Já te interrompendo. Essa CPI aí da Petrobras, que foi o deputado Marco Maia, que é aqui do Rio Grande do Sul, que é o presidente que entregou, o relator que entregou ontem, como é que se diz? 52 pessoas foram apontadas, indicadas, indiciadas, né? Indiciadas, a palavra algo semelhante.
Só que eu tenho um detalhe, nenhum político. Entendeu? Quer dizer, então Eu quero trazer aqui 3 questões, né? Primeiro, Maicon, só fazendo um contraponto. Primeira questão, né? Primeiro que altos salários não garantem. Claro que não, Alexandre. Não garante. Claro que não. Mas você entendeu o que eu Assim quis como dizer, baixos salários Fosse também não assim, os garantem. professores seriam todos corruptos. Claro, Os mais corruptos do Eu Brasil. não defendo isso, quero que você fique claro. Então eu sei. Estou dizendo que se pelo menos o salário, se pelo menos mas houvesse... a ideia houvesse é por isso que quem trabalha na Receita Federal Entendi. e tal, Banco Central, etc., tem Mas- salário mais mas- supostamente para não ser corrompido. Mas aí que está. é essa a ideia. Então não precisaria um salário tão alto Não, para eles. Claro que não. Também. Concordo, Alexandre, não acho. Esse pessoal da Petrobras, os diretores da Petrobras, quanto vocês imaginam que seria o salário deles? Discordo Muito completamente. maior, provavelmente muito Exato. maior do que esse. Certo. Discordo completamente Certo. do aumento. Não, eu Tanto que foi a sei, minha Mike, eu inquisição. sei, Né? sei. Só estou colocando porque, né? É revoltante. Bom, né, vamos aumentar os salários dos juízes, Todos colocar vão gratificação, receber aumento. Todos vão receber porque eles são isso pessoas vai por mais tabela, vai por isentas, idôneas, que não... Não é assim. Claro que existem em todas as profissões, né, Aqueles sujeitos. honestos, trabalhadores e tal, mas, Sem né, dúvida, sem dúvida. em algumas profissões a gente verifica um grau maior de... Né, E como muitos deputados Pela, são Claro. honestos. pela Sem dúvida miserável nenhuma. situação das Claro. outras, a gente não pode respeitar isso. Mas, Infelizmente... Eu quero trazer um dado que é importante, né? Principalmente aqui para o nosso estado, né? Quando foi aprovado esse aumento dos salários do governador, vice, secretários e deputados, foi unânime a votação. Né? Todos os partidos votaram sim. Alguns não compareceram, né? Mas, bom, não compareceu, vota sim. Né? Não foi lá para dizer não, pelo menos. Né? Então, todos votaram sim. Então, a gente vê, né, também isso, e aí talvez, professor, a questão da ideologia, quando é para benefício próprio, Acaba. não tem discussão, né? Não vamos debater. Por isso que eles por isso que eles não apoiaram em nenhum momento aquele decreto da Dilma que permitia a participação. Porque eu acho porque aí que desconstrói esses o demagogos, Sim, exatamente, esses desconstrói demagogos esse tipo que de na poder. época da campanha eleitoral fazem discursos e vem aqui na Foram nossa os terrinha, primeiros a- os primeiros a votar. a Sabe que impedir eu o acho que decreto funcionar, nas redes sociais né, valer. tinha que ser repercutido essa lista de como votou o seu deputado. Cada um dos deputados. Entendeu? Eu acho que isso daí deveria ser feito e multiplicado através de e-mails, etc. Porque é a única maneira de tentar fazer Repercutiu alguma até. coisa, já que eles... Rolou uma lista com o voto de cada um. Tem uma lista que circula pelas redes Agora, sociais. eu acho que se eles, Michael, tu perguntou se eles ganham muito ou pouco, bom, tudo é relativo. Mas vamos combinar, vamos comparar, por exemplo, com o que ganham, por exemplo, os políticos nos Estados Unidos. Uma vez eu vi uma matéria que os nossos políticos estão ganhando mais do que eles. Tá? E se nós olharmos os países latino-americanos, com certeza o Brasil, disparadamente, convertendo isso em dólar, ganha muito mais. E provavelmente muito mais do que vários países europeus. Então, eu acho que aí que teria que começar a fazer uma relação para saber se esse salário é justo ou não. Compatível com a própria atividade. Se não tem dinheiro para educação, se não tem dinheiro para saúde, como tem dinheiro para aumentar o próprio salário? Muito bem. Tá, e ainda mais, eles têm ainda o 13º, 14º salário, tinha o 15º, mas parece que agora não tem mais, e tem mais um recesso, né? E tem mais um recesso no meio do ano, um recesso agora no meio do ano, porque é junho que eles têm que comemorar o São João lá no Nordeste. Não tem e ponto depois tem agora. eletrônico lá, né? Não, e ainda depois, sem contar que eles só trabalham de terça a quinta, né? Isso daí isso aí é o céu na terra. Por isso que tem tanta gente querendo Por isso que todo mundo quer ser político. Não, verdadeiramente eles integram a corte. E estamos convencidos Se de que antes não há nós tínhamos contraponto um nesse rei tema. e sua corte, hoje nós temos diversos reinos espalhados por aí, com muitos reis, né? Encontramos um tema que estamos todos convergindo. Não, de alguma maneira. E o pior de tudo é que eles acham que nos representam. Eles acham que representam o povo brasileiro. É porque o povo brasileiro não é É um auto-engano. Precisa saber, conhecer os seus direitos, precisa participar. E esses canais de acesso à participação são vetados. Está aí o decreto que não funciona por iniciativa de quem? Do próprio parlamento, que impede no Brasil que esse decreto funcione. Pois é, mas eu acho que tu falou uma coisa, Michael. Por exemplo, lá em junho houve as manifestações, que começou com uma coisa bem pequenininha, a passagem de ônibus, etc. Mas um caso desses aí seria revoltante, entendeu? Eu acho que as redes sociais poderiam se agilizar no sentido de fazer uma passeata pacífica, seja, entendeu? Né? Porque o único jeito desse pessoal, dos políticos de um modo geral, prestarem atenção no povo é quando eles correm algum risco de não serem reeleitos.
É um tipo de ameaça. É um tipo de ameaça, é um tipo de retaliação reforma política ao que não quo. anda, né? Reforma política que não anda, financiamento de campanha que não anda, Não, participação eles não vão popular votar. que não anda, quer dizer, eles engessaram o povo é relegado ao quê? À rua. Vocês querem reclamar? Vão pra rua reclamar. Que, aliás, no início de janeiro agora, nós temos que cobrar da presidente Dilma uma reforma política, que foi a promessa principal A primeira dela. promessa Primeira dela. promessa. Iniciativa dela não falta. Vamos ver. Ela precisa dos aliados. O apoio de Exato. todo o Congresso, de todo o Que, parlamento. aliás, ela não vai contar. Vamos A ver. priori, Tá, não então vai quem contar. é que vai Mas o negar isso? É a Sarney é a Dilma ou favor é o da parlamento? reforma política. Não, o Sarney tem que ser responsável. Por isso que o Sarney se aposentou. Ele é a favor, mas ele tá fora. Ele tá fora. O cara não mete a mão. Mas com culpa essa de da- Eles jeito não vão nenhum. poder cobrar nada dele. Essa da aposentadoria dos deputados, essa é forte. Essa é forte. Aposentadoria? Especial dos deputados. Né? Eles se aposentam num salário integral de deputados. Quer dizer, o regime geral da Previdência acabou. Nós temos o limite Nem dele. mesmo os funcionários públicos Não, se nem aposentam mesmo integralmente os funcionários agora da federais não se universidade? aposentam Não, mais nós agora. temos Nem um mesmo limite os de funcionários 3... Quanto é? 3 mil e... 10 salários de referência. 10 salários. 10 salários. Bem, Quer dizer, INSS. Que é, dá o quê? Uns 4 mil e poucos reais. muita gente Telespectador boa saber. votou. E muito difícil de conseguir Quer dizer, o essa máximo que tu integralidade. consegue aposentadoria na Previdência é 4 mil e poucos reais. Agora, que os é caras vão se raro de aposentar conseguir. com 34, e se eles tiverem um mandato, eu acho já não sei se 1 ou 2 mandatos já consegue a aposentadoria. Eu quero ver o novo governador sustentar o que ele disse, né? Que ele não pretende dar o piso, eu quero ver ele sustentar. Eu acho que ele botou o pé lá dentro e os professores vão entrar em greve. Dado o descalabro dessas notícias agora, a importância dessas duas notícias, aposentadoria no poder legislativo e os aumentos que vão repercutir em todos os poderes, executivo, judiciário, né? E o Mas funcionalismo legislativo. deve público chamar, acho que o a ver Alexandre na chamou Acho- muito bem a atenção. Acho que Inclusive, os professores vão ter que pensar muito mais. Chega de pedir o piso. Acho que o professor tem que ganhar no mínimo 8 mil reais nesse país para começar a pensar em voltar ao trabalho. Ele está querendo ser político, viu? Tá querendo ser eleito. professor- Quando ele faz uma proposta dele, Mas o professor não tem cabimento. Como é que Collor se elegeu? Acabando com os marajás, que não acabou coisa nenhuma, né? Mas o governador decente tinha que entrar e dizer, no primeiro dia do meu governo, do meu mandato, eu vou determinar o limite de 8 mil reais para todos os integrantes do poder. É isso que tinha que fazer. Mas ninguém faz, porque se sabe que entra num dia e sai no outro. Ou mata. Muito bem, acho que de alguma maneira nós encerramos essa questão que vai merecer muita ponderação nossa ainda, muitos apontamentos. Hoje, volto a ressaltar, esse bloco não foi necessariamente Bom, essa contraponto. Para 2015 a gente quer um assunto, mais- falar sobre o aumento mais do ameno, né? salário dos Dos professores. Olha que Pelo notícia, menos. seria a melhor notícia que nós daríamos nos últimos, 50 anos. talvez sim, olha. em Acho que é virtude tão de histórica toda- quanto a retomada das relações com Cuba. Não, realmente. Com os mas Estados Unidos e Cuba. A gente encerra esse programa hoje agradecendo muito, eu agradeço a equipe da TV Unifra em primeiro lugar, sempre estão... Desejar um Feliz Natal para os Exato, eu não me esqueceria, a equipe da TV que sempre está assim, nos prestigia aqui, colabora conosco para que esse programa possa ir ao ar sempre, a paciência, não é? E a colaboração de cada um dos técnicos. E aos professores eu agradeço em nome então da TV Unifra também aqui, como alguém que se preocupa em organizar as pautas e que conta sempre com a colaboração dos professores aqui. Hoje nós estamos com a professora Larissa, mas a ela também vai o nosso agradecimento, certamente assistirá em casa essa edição do programa. E também a você, não é, que está aí conosco, nos acompanhando, muito obrigado, e que estejamos juntos de novo em 2015. Um Feliz Natal, a família toda, não é? E em 2015 estamos aqui de volta com o Contraponto, trazendo temas interessantes, importantes para a nossa vida, para a sua vida, e que fazem sim a diferença do cotidiano lá na nossa casa. Muito obrigado. Lembrando sempre que estamos disponíveis na rede social ou na mídia social YouTube, nesse endereço, e também contamos com sua colaboração através da sua crítica, através da sua sugestão de pauta. Mais uma vez eu agradeço e até o ano que vem. Tchau, tchau.